Pronto, então hoje nós vamos relembrar o que são verbos e conhecer alguns tempos verbais. O que é isso? Tempo verbal. Verbo, tudo bem, professora, já sei que é ação, ou então pode ser estado, fenômeno da natureza, beleza. Mas o que tem a ver esse negócio de tempo com verbo? Tem tudo a ver, você vai ver já já. Eu dei uma lida nesse material para vocês, mas agora a gente vai explicar de novo, porque é muito importante que vocês aprendam isso daqui. Para a vida toda de vocês, estudantil, vocês vão usar o tempo todo. Então, não só para falar corretamente, como também para escrever, né? Bem bonito, com bastante capricho. Então, vamos ler juntos aí, o que está escrito? Diz assim: verbos expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. O que isso significa? Aí eu coloquei os exemplos, porque nada melhor que os exemplos para a gente entender, não é? Então, os exemplos dizem assim: primeiro, eu estou bem. Estou é o verbo, né? Então, quem está bem? Eu. Eu estou bem, ok. Que ação eu estou praticando aí? Enzo, Gabriel, é uma ação? Será que é uma ação isso? Não, né? Na verdade, quando eu digo eu estou bem, é um verbo. O estou é do verbo estar. Mas ele está indicando apenas o estado em que eu me encontro. Então, se eu digo assim, eu permanecerei aqui, ó, permanecerei, até no futuro usei, né? Permanecer não é uma ação. Se eu estou permanecendo, eu estou aqui, né? Paradinha. Então, também é um verbo de estado. Mariana viajou. É a segunda frase. Acompanhe aí. Mariana viajou, aí eu já tenho uma ação, porque aconteceu alguma coisa. O que ela fez? Ela viajou. Então, se ela viajou, ela se movimentou, ela saiu do lugar onde ela estava, ela fez alguma coisa. Então, o verbo viajar, aí, significa uma ação. E é um verbo. Então, falou em verbo, está falando de ação, está falando de acontecer alguma coisa. E o último exemplo é o fenômeno da natureza. É o verbo que expressa um fenômeno da natureza. Até porque nós, como seres humanos, não podemos chover. Não é? Não podemos amanhecer, não podemos anoitecer. Então, hoje choveu de novo. Esse fenômeno da natureza é um verbo também, está indicando uma ação. Então, ele está dizendo aí que aconteceu alguma coisa, mas não foi o ser humano que fez. Então, se não é uma ação do ser humano, se não é um estado em que nós encontramos, então é um fenômeno da natureza. Se tem a ver com a natureza, é fenômeno da natureza. Certo? Então, tem essa pequena diferença aí. Vamos seguir mais embaixo aqui e ver o que a gente tem para aprender de novo. Os verbos podem flexionar ou variar de acordo com o tempo. Olha aí o tempo. Por isso que eu falei de tempo verbal. Então, quando diz que os verbos podem flexionar ou variar de acordo com o tempo, quer dizer que esse verbo, essa ação, pode estar acontecendo agora, no presente, hoje, com essa aula. Pode ter acontecido no passado, há muito tempo, ou ontem, ou há 10 minutos, é passado. Ou pode ser que vai acontecer ainda no futuro, é uma ação. Pode estar no passado, pode estar no presente, pode estar no futuro. Vamos seguindo. Beleza, então quer dizer que o verbo brincar, por exemplo, que eu coloquei aí, ó, o garotinho jogando bola. Eu posso dizer que eu brinco de bola, ou seja, presente. Pode ser que eu brinquei de bola ontem, ou seja, passado. Ou pode ser que eu brincarei de bola amanhã, futuro. Ai, professora, mas por que tem que ter toda essa diferença? Vocês já pensaram, se eu estou escrevendo um texto ou uma carta para alguém, ou contando algo, respondendo alguma coisa, e aí, de repente, eu falo assim, ó, eu brincarei ontem. Isso é muito comum as crianças pequenininhas, né, que estão aprendendo a falar. Ah, mãe, eu brinquei amanhã. Como, né? Se eu brinquei, foi no passado. Então, eu brinquei ontem, né? Se eu digo brincarei, no futuro. Se eu digo brinco, presente. Passado, presente, futuro. Vamos ver aqui os exemplos. Nós não vamos ler todos, porque na última aula nós acompanhamos. Então, a gente tem no presente, aqui do ladinho, ó, nessa parte aí que é meio laranja, né? Ela tem assim, ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Essas são as pessoas
que são as pessoas que vão agir, vamos dizer assim, né? É a pessoa que vai agir no verbo. Então, as pessoas podem ser o eu, o tu, o ele, o nós, né? Vós, que são vocês, ou eles ou elas. Então, vamos lá. Vamos fazer só do verbo brincar no presente. Verbo brincar. Ó, em cima você vê que aparece o verbo no infinitivo, que a gente chama. E aí ele aparece assim, ó, terminando com ar, o segundo com o terceiro com ir. Então, vamos lá. Verbo brincar. Eu, no presente. Brinco. Tu brincas. Ele brinca. Nós brincamos. Vós brincais e eles brincam. Então, a gente pode ver aí que no presente as coisas estão acontecendo agora. Seguindo, no passado, como é que eu vou ficar? Se foi ontem, eu brinquei. Tu brincaste, ele brincou, nós brincamos, vós brincastes e eles brincaram. Tudo no passado, tá bom? Tudo no passado. E como é que vai ficar no futuro? Se eu ainda não fiz isso. Futuro agora, gente. Conjuga comigo, filho. Lê aí, ó, na tela. Eu brincarei no futuro. Lê, Enzo. Tu brincarás. Ele brincará. Nós brincaremos. Vós brincareis. E eles brincarão. Tudo isso no futuro. Lembra que a gente falou aí desse último, que é o brincarão, ou correrão, ou partirão? No futuro, olha como é que se escreve, ó. Olha como é que se escreve ele no futuro. Ele termina aí com a, o, tio, tá vendo? É isso mesmo, brincarão, ó, a sílaba tônica tá aqui no ão. E quando é no passado, olha a diferença. Eles brincaram. Muita gente confunde isso, mas o terceiro ano não vai confundir. No passado fica assim, ó, eles brincaram, ó, o K que é a sílaba tônica, então não tem acento. E aqui no final, em vez de a, o, tio, vai ser a, m. Vamos para o exercício? Vamos fazer juntos esse exercício aí. Quem já fez, vai só pegar a sua canetinha aí, ó, e colocar um Czinho do lado. Se você ainda não fez, você vai acompanhar comigo agora a correção. Aproveita e faz agora, que aí vai ficar fresquinho na memória, tá bom? Tá? Aí tá tranquilo, né? Isso daí foi bem fácil. Era só para completar, era só ver o contexto e combinar. Agora, já precisa um pouquinho mais aí de esperteza, tá bom? Para a gente identificar os verbos em uma frase. Sublinhe os verbos destas frases. Letra A. Vovô almoçou conosco hoje. Vou chamar alguém aqui para responder para mim. Henrique. Vovô almoçou conosco hoje. Fala aí, Henrique. Qual é o verbo dessa frase? Hoje. Hoje, ops, desculpa. Hoje é uma ação? Eu hoje, tu hoje, é só você tentar conjugar. Tu, ele hoje, nós hojamos, não existe, né? Então, hoje não é um verbo, não é uma ação. Hoje é um advérbio de tempo, tá falando do tempo, né? Hoje tá falando do tempo. Então, não é o verbo. Mais uma chance, Henrique. Vovô, olha, pensa na ação. O que foi que aconteceu? Qual foi a ação praticada pela pessoa aí? O que ela fez? O que o vovô fez? Almoçou. Então, essa é a ação que ele fez? Isso. Então, esse é o verbo? Sim, isso, exatamente. Ó, quando você tiver uma frase para identificar um verbo, você pergunta logo assim, ó, o que a pessoa fez? Já ajuda, né? Ah, o vovô almoçou. Então, esse é o verbo. Entendeu, Henrico? Pronto. Então, vamos lá colocar aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, almoçou. É a ação que a pessoa fez. Aqui. Vamos lá, Henrico. Vou te dar outra chance, Henrico. Letra B. Bora lá, para confirmar, para ver se você aprendeu, né? Na letra A você achou. Agora vamos ver na letra B. Ontem eu viajei para o interior. Qual é o verbo? Qual é a ação? Viajei.
Muito bem. Aí, ó, viu só? Já pegou o jeito. Então, eu viajei. Então, o que foi que eu fiz? Ó, Henrique, pergunta assim, ó, o que foi que eu fiz? Ó, ontem eu viajei. O que foi que eu fiz? Que eu fez, né? Viajei. Então, vou marcar aqui. Todo mundo acertou essa daí, gente? Viajei. Agora eu vou perguntar para outra pessoa. Vamos lá. Esther, fala para mim na letra C, ó. Tá vendo? Sandra comeu pão e jantou. Qual vai ser o verbo dessa frase? Qual é a ação? Comeu. E jantou. Muito bem, comeu, é isso mesmo. O que que a Sandra fez? Ó, lembra da pergunta? Sandra comeu pão e jantou. O que que a Sandra fez? Ela comeu e tem outro também. Jantou. Comeu pão e fez o quê? Jantou. Olha aqui, ó, tem dois aqui. Então, o verbo é comer, né? Aqui tá conjugado comeu, e jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta. É só você ver se dá para conjugar o verbo. A gente chama de conjugar o verbo. É colocar lá naqueles quadradinhos lá e colocar eu, tu, ele e conjugar. E você vai ver que é um verbo. E dá para fazer ele em forma de ação. É ação, né? O menino comprou uma bicicleta azul. Qual é o verbo? Comprou. Ótimo, muito bem. De primeira. Por que comprou? Porque é ação. O menino comprou uma bicicleta. O que que o menino fez? Comprou uma bicicleta azul. Então, a ação dele foi ir lá e comprar. Então, essa é a ação. Semana passada, vocês lembram que a gente estudou também adjetivos. Os adjetivos, eles são aquelas palavras que significam uma qualidade ou uma característica, né? Algo que define aquilo. A minha caneta é azul. Então, azul é o adjetivo dela, é a característica, é como ela é. Então, vamos lá agora preencher aqui essa tabelinha, porque eu coloquei nesse quadradinho aqui, ó, coloquei verbos misturados com adjetivos. Ai, meu pai do céu, e agora? Será que a gente vai diferenciar? Vamos ver, vamos lá. Aqui os verbos primeiro. A palavra suado. Suado é um verbo? Essa daí já chegou confundindo, viu? Porque se a gente for pensar, suar, ó, suar, termina com R, é um verbo, né? Dá para conjugar, né? Você sua, ele sua, né? Eu suo. Então, pode ser, é um verbo quando está escrito suar, né? Ou desse jeito. Agora, se eu digo assim, ó, aquele menino tá suado. E aí? Agora é um verbo? Não, né? Aí agora ele é um adjetivo. Então, vamos lá. Suado vai ser um adjetivo. É a característica de alguém que suou muito e agora está suado. Então, esse é um adjetivo. Então, vamos colocar aqui, suado. Paguei. É uma ação ou é um adjetivo? Uma qualidade? Paguei já vai ser uma ação, né? Então, eu paguei as contas. O que eu fiz? Paguei. Então, bora lá. Então, os verbos ficaram paguei, mora, realizou, amou, praticou, andas, buscar e cantaram. E os adjetivos suado, vermelho, enorme, engraçado, bonito, educada e feio. Vamos seguir então? O verbo cantar está conjugado no presente. Faça o mesmo com o verbo andar. Então vamos lá. De um lado aqui eu coloquei eu ando. Eita! Desculpa, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Vamos conjugar isso aqui? Eu andei. Opa, é no presente, ó. Olha aqui como é que tá o verbo cantar, vai ser igual. Eu canto, então eu Canto. Não, eu canto, agora é o verbo andar. Eu Ando.
Ando, isso mesmo. No presente também. Tu cantas, então tu... Andas. Muito bem. Ezequiel, quer ajudar? Bora lá, liga aí seu microfone. Vamos lá, Ezequiel. Ele canta, ele Anda. anda. Nós cantamos e nós... Andamos. Muito bem. Tô gostando de ver, hein? Termina igual. Vós cantais, vós andais. Tá bom? Eles cantam e eles Andam. andam. Muito bem. Esse do voz aí, ele é meio dificinho mesmo, porque a gente praticamente não usa, né? Então, às vezes, não sabe nem como é que coloca, mas vocês precisam aprender desse jeitinho aqui. Então, ficou assim, ó. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e eles andam. A quinta questão, só falta 5 e a 6. Bora lá. Reescreva as frases passando os verbos para o passado agora, ó. Tá no presente. Os 3 estão no presente, isso. Então, no presente, você vai passar para o passado. Como que vai ficar isso? Chamar a ajuda de alguém também para fazer isso aqui. Marcelo fica muito feliz com suas notas. Primeiro, vamos achar o verbo. Qual é o verbo? Fica. Ótimo, muito bem. Agora, como essa frase vai ficar se fosse no passado? Porque fica, tá no presente, né? Ele fica. Se fosse no passado, vai ser como? Marcelo Ficou. Isso. No passado vai ficar Marcelo ficou. Muito. Tem que escrever a frase toda. Feliz com suas notas. Opa, peraí que eu errei aqui. Marcelo ficou muito feliz com suas notas, tá bom? Eduarda brinca muito de boneca. Deixa... Brincou. Isso mesmo. Acertou. É só você falar assim, ó, ontem. Então você já vai lembrar. Ontem ela brincou muito de boneca. Muito bem. Olha, eu tô gostando de ver, viu, terceiro ano? Vocês estão identificando o verbo, estão conseguindo transformar para o passado. Daqui a pouco a gente vai fazer presente, passado e futuro, viu? Eu como salada e bebo suco natural. Como é que vai ficar isso daqui no passado? Eu como, mas se foi ontem, eu comi salada e bebi suco natural. Pronto. Vai ser desse jeitinho aqui, ó. Eu comi e eu bebi. Ok? Até aí, tudo certinho. Vamos agora para a última questão, tá bom? Essa daqui, ele pede para você rever os exemplos lá do início que estudamos e escrever o verbo pular. Ó, o verbo é esse, pular, no tempo presente, passado e futuro. Eita, bora lá? Vamos lá, não se esquece de colocar o pronome eu, né? No caso. Eu. Aí vamos lá. Se o verbo é pular, no presente vai ficar eu pulo. Tu pulas. Ele pula. Nós pulamos. Vós, com S. Pulais. A gente não usa muito esse, né? E eles pulam. Pulam. Esse é o presente. Agora vamos lá pro passado. Eu pulo, tu pulas, ele pula. No passado vai ficar como? Eu pulei, tu pulaste, ele pulou, nós pulamos, vós pulais. Uma correção, uma errata.
Aí no vós, na verdade no passado fica vós pulastes e não vós pulais como está escrito, tá bom? Então só um lembrete, é vós pulastes. Eles pularam. Opa! Pularam. Olha só como é que fica. Ó, lembra? Que aqui no final é AM. Vou até destacar aqui, ó. AM. Pularam, tá bom? No futuro vai ficar como, ó? Eu pularei. Tu pularás. Ele pulará amanhã. Ó, se é amanhã, nós pularemos. Vós, olha como vai ficar. Pulareis. E eles, ó, aqui a diferença. Pularão. Olha aqui, ó. A diferença do passado, no eles, né, na terceira pessoa do plural, para o futuro. Eles pularam, eles pularão. Tem uma diferença. Tudo que a gente já tinha visto, vocês iam aplicar, e muitas coisas que a gente fala já, né? A gente poderia também aplicar para colocar o nosso conhecimento aí, de passado, presente e futuro, de acordo com os verbos que a gente já sabe que são ações, na maior parte do tempo. Na página 34 do módulo 2, a gente vai fazer uma atividade sobre sinônimos, tá bom? Vamos lá, a gente vai fazer a questão 34 e a 35. Só essas duas, é bem fácil. Mas primeiro a gente precisa lembrar, né? Relembrar. Na atividade que eu vou passar para vocês, na xerografada, ela tem uma explicação e tem um exercício sobre sinônimo. Mas agora a gente vai relembrar também um pouquinho aqui sobre o que são os sinônimos e como a gente pode usá-los. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês, olha, não pode ficar repetindo a mesma palavra no texto. Quando você vai escrever um texto, às vezes a gente fica usando a mesma palavra. Olha, a menina viajou, a menina chegou de viagem, a menina estava cansada, aí a menina foi descansar. Aí a menina, ó, a gente ficou falando menina, menina, menina. A gente pode substituir por outros sinônimos, por exemplo, garota, moça, ela, pode chamar de ela, que é um pronome, não é um sinônimo, mas é um pronome que dá para ser usado no lugar de menina. A menina viajou, ela chegou cansada. Aquela garotinha queria viajar de novo, viu? Eu usei 3 vezes, 3 palavras diferentes para se referir a ela. Então, o objetivo dos sinônimos é exatamente isso, a gente ter um vocabulário maior, né, e mais rico para poder escrever bonito e falar também bem, né, que as pessoas possam compreender a gente. E aí, tem 3 frases aí do texto que a gente tinha estudado, né, que era a brincadeira lá do labirinto, e a gente vai pegar agora sinônimos para as palavras destacadas. Olha o enunciado, reescreva as frases substituindo as expressões em destaque por outras palavras com o mesmo sentido. Então, isso significa que nós vamos usar sinônimos, que são palavras com o mesmo significado, tá bom? Sinônimo é nada mais do que palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Por exemplo, quando eu digo chamar, eu vou chamar um colega. Eu posso usar uma outra palavra para me referir a esse verbo. Qual pode ser? Lá no final tem a palavra destacada também, começa. Qual palavra eu posso usar no lugar de começa, que tem o mesmo significado, o mesmo sentido? A gente vai pensar também em uma. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda. No lugar de daí em diante, o que nós podemos colocar? Vamos pensar numa palavrinha também. Vamos lá, começando pela letra A aí. Chame um amigo e tire para o ímpar para ver quem começa. Vamos lá? No lugar de chame, a gente pode colocar convide. Coloque aí, então. Convide um amigo e tire para o ímpar para ver quem começa. Ou para ver quem inicia, que é a mesma coisa, vai ter o mesmo sentido. Coloque aí, então, essa sugestão. Se você tiver outro sinônimo para essa palavra, você pode colocar também. Daí em diante, vocês precisarão de uma moeda.
Depois, vocês precisarão de uma moeda. É uma palavrinha que pode substituir a expressão também. Então, aí na letra B, no lugar do diz e do graveto, a gente vai usar indica e pauzinho. A frase vai ficar: você pode desenhar como indica o modelo que estamos propondo, ou usar um pauzinho. E aí fica no lugar do verbo diz, indica, ou então fala com o modelo que estamos propondo, ou usar um pauzinho, que é o sinônimo aí para graveto. Uma sugestão. Você pode ver outros também, viu? Pode criar outros sinônimos. E a letra C, tirando o cara, o participante avança. Qual palavra eu posso colocar em participante para substituir, para ser ter o mesmo significado, sentido? A palavra jogador combina perfeitamente. Tirando o cara, o jogador avança. Marque um X na frase em que as palavras cara ou coroa apresentam o mesmo sentido do trecho a seguir. Os jogadores precisam de uma moeda para movimentar-se no jogo. Tirando cara, o participante avança. Tirando coroa, fica parado no lugar. Vamos ver. Aí, quando fala tirar cara ou coroa, qual é o sentido dessa palavra? É o da moeda, né? Cara e coroa da moeda. Então, aqui na letra A, ele diz assim, o jogador que vencer ganhará uma coroa. Essa coroa é a coroa da moeda? O lado da moeda? Não, né? É a coroa como se fosse um troféu, né? Uma medalha. Então, a coroa como se fosse um prêmio. Então, não é o sentido da frase. Os jogadores compraram uma bola muito cara. Essa palavra cara aí é da moeda? Do lado da moeda? Não. É de cara, que quer dizer que precisa de muito dinheiro. Letra C. O jogador tirou coroa e não avançou no jogo. É o mesmo significado da moeda? Sim, muito bem. Isso aí, Gui. Concentra aí, Gui. E a letra D. Os jogadores perderam e ficaram de cara. Os que perderam ficaram de cara, ou seja, ficaram, né, assustados. Ficaram, né, sem saber o que fazer. Então, não é a letra D. Então, só pode ser a letra C, porque o jogador tirou coroa e não avançou no jogo. Ou seja, aí está se referindo ao lado da moeda. Vocês vão ter aí um horário para vocês fazerem a atividade xerografada, tá bom? Que está lá no iClass. Tem um videozinho também falando sobre sinônimo. Vocês vão assistir. É para relembrar. É um assunto bem fácil. Vocês não vão ter dificuldade.